Wagner Romão, sou professor de Ciência Política da Unicamp. Estamos aqui para conversar um pouquinho hoje sobre o que aconteceu no processo de redemocratização brasileira e quais instrumentos de participação social nasceram nesse período. Logo quando a gente vivia uma ditadura militar, praticamente todos os mecanismos, todas as formas de participação social, elas estavam absolutamente limitadas pelo regime de exceção, por um regime autoritário. Então, naquele momento, o movimento social, de maneira geral, os movimentos populares, os movimentos da periferia das cidades, das grandes metrópoles, estavam sofrendo um processo muito grande, de muita dificuldade, com muito desemprego, uma inflação bastante alta, era um momento de inchaço das grandes cidades, o finalzinho do movimento migratório das pessoas que vinham do campo para as cidades. Esse momento foi um momento, ao mesmo tempo, muito rico de participação social, em que os movimentos, os grupos de bairro, se encontravam nas associações comunitárias, nas igrejas, nas famosas comunidades eclesiais de base, e ali tentavam inventar novas formas de participação naquele período ainda de final da ditadura militar. Um dos principais movimentos sociais naquela época, e até hoje, era o movimento de saúde, em defesa da saúde, na busca de colocar nas periferias das grandes cidades postos de saúde, locais de atendimento médico e assim por diante. Exatamente nesse sentido de que as cidades elas incharam, elas cresceram em muito pouco tempo e não havia estrutura mínima de saúde e até mesmo de educação, escolas nas periferias, para dar conta de toda aquela população que vinha chegando do campo para a cidade. O mais interessante é que esses movimentos populares de saúde acabaram se encontrando com acadêmicos, pessoal da universidade, gestores públicos, profissionais que já estavam no Estado, funcionários públicos, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde de maneira geral, e montaram o que a literatura em ciência política vai chamar de movimento sanitarista, que era o movimento exatamente dessas pessoas em busca de produzir uma saúde pública no Brasil. Importante lembrar que naquela época, apenas as pessoas que tinham a carteira assinada, portanto a saúde estava muito articulada com o sistema de previdência social e com o mundo do trabalho, apenas essas pessoas tinham a garantia do atendimento médico e hospitalar na saúde pública. E o próprio Ministério da Saúde era um ministério com muito poucos recursos. A saúde estava muito ancorada no Ministério da Previdência e Assistência Social. Então vai acontecendo um movimento em que os movimentos populares de base e esses acadêmicos, esses profissionais de saúde, as pessoas relacionadas à gestão em saúde, vão alterando o sistema de saúde e promovendo as raízes daquilo que hoje a gente conhece como Sistema Único de Saúde. E é muito interessante porque nesse processo todo, ainda já no comecinho da Nova República, em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, exatamente reunindo toda essa turma, todo esse pessoal em Brasília, para fazer um momento de reunião, de acúmulo e de convergência daquilo que as pessoas e esses movimentos estavam pensando para criar as bases do Sistema Único de Saúde, que depois, dois anos depois, já na Constituição, vão ser alicerçadas e vão ser consolidadas nos capítulos de direitos sociais, especificamente nesse caso, na área da saúde. Essa construção toda e, portanto, essa construção que gera o Sistema Único de Saúde, ou seja, um sistema onde são respeitadas especificidades da União, do papel da União, do papel dos estados, do papel dos municípios, onde se tem um fundo específico para uma determinada política pública, no caso a política pública de saúde, e também instrumentos e mecanismos de controle social que vão se dar por meio dos conselhos municipais, estaduais e do Conselho Nacional de Saúde, ou também pelas conferências, também municipal, nacional, estadual e federal de saúde. Esses instrumentos, o Sistema Único de Saúde, portanto, ele vai ser articulado exatamente em torno da participação social, do controle social, do controle dessas políticas pela sociedade civil. Então,
o modelo do Sistema Único de Saúde vai ser o grande parâmetro para outros setores de políticas públicas também exercitarem essa relação entre os agentes do Estado e os agentes da sociedade civil na construção de políticas públicas no contexto democrático. Também nesse final de década de 80, início da década de 90, em que a gente tinha acabado de ter uma Constituição importante, né? A Constituição que nos mantém hoje, que é o grande marco da sociedade brasileira, né? Da nossa relação com o Estado, do nosso pacto social, começaram algumas experiências, né? De participação popular no trato de algo bastante importante, que é o orçamento público, né? Sobretudo no orçamento nos municípios, que é onde as pessoas vivem, né? E têm possibilidade de fazer ter uma presença mais forte no controle daquilo que os vereadores fazem e daquilo que o executivo também faz. É exatamente aí que se dão as primeiras experiências do chamado orçamento participativo, né? O orçamento participativo foi uma invenção brasileira, né? Ela se inicia aí em governos municipais no início dos anos 90, né? E se aprofunda ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, e hoje nós temos cerca de 3.000 experiências de orçamento participativo no mundo todo, na África, na Europa Ocidental e Oriental, nos Estados Unidos, no Canadá, países africanos, né, que vão adotar esse mecanismo de participação no controle do orçamento público. Como é que funciona o orçamento participativo? Basicamente se trata de uma divisão do território da cidade, né, portanto das populações também que vivem nessa cidade, que vão ter onde vai acontecer uma assembleia em cada uma dessas regiões, e essa assembleia de cidadãos e cidadãs vai atuar, quer dizer, vai pensar sobre os problemas daquela região e as formas pelas quais vai ser possível encontrar soluções para aqueles problemas em forma de serviços ou em forma de obras públicas. Também nessa assembleia regional, nessa assembleia local, né, de um pedaço da cidade, vão ser eleitos representantes que vão ter, digamos, o mandato, né, o dever de fazer com que aquelas prioridades que foram elencadas nas assembleias regionais sejam levadas a uma outra estrutura de decisão chamada Conselho do Orçamento Participativo ou até em algumas experiências mais avançadas no Conselho Municipal do Orçamento, que vai elaborar uma peça orçamentária, exatamente aquela que vai ser enviada pelo Executivo para o Legislativo Municipal para aprovação, né, das diretrizes orçamentárias de um determinado ano para o ano seguinte. Depois desse processo acontecer, à medida que esse orçamento for sendo executado, esses delegados e representantes vão ter a responsabilidade também de monitorar ou de acompanhar essas obras, a realização dessas obras e trazer de volta para os seus representados, né, ou seja, aquelas pessoas que votaram neles para serem delegados ou representantes no Conselho Municipal do Orçamento, digamos, como está acontecendo, se essas obras estão sendo executadas, se elas estão atrasadas, ou seja, um processo interativo, né, de controle social sobre o orçamento e sobre a execução desse orçamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os conselhos e as conferências. Há diferenças importantes entre esses dois mecanismos de participação social. Os conselhos são mecanismos mais permanentes, né? De maneira geral, eles reúnem representantes do governo e representantes da sociedade civil de um determinado setor de políticas públicas. A ideia é que os governos, os representantes do governo e os representantes da sociedade civil possam trabalhar em conjunto de maneira a avaliar melhor o andamento de um determinado setor de políticas e também que a sociedade civil possa fiscalizar a ação do governo, né, dos representantes do governo, no andamento, na execução daquelas políticas relacionadas a esse determinado setor. No caso das conferências, as conferências são utilizadas no Brasil já há bastante tempo, né? Mas a partir de mais ou menos meados dos anos 90, elas se tornaram processos mais constantes de consulta a essas pessoas envolvidas num determinado campo de políticas públicas. Sobretudo depois de 2003, elas passaram a ocupar dezenas de setores de políticas públicas, como exatamente esses espaços de encontro, de convergência e de formulação coletiva de políticas públicas para vários e vários setores de ação governamental. Para além dos conselhos, das conferências e do orçamento participativo, existem ainda as audiências públicas.
As audiências públicas elas ocorrem de maneira geral para resolver um determinado problema, né? Se você tem uma confluência de interesses, há alguma divergência entre atores sociais e se convoca uma audiência pública para que sejam ouvidas as partes, né? E para que uma autoridade pública possa tomar alguma decisão sobre um determinado assunto. Porém, para um outro conjunto de políticas, especialmente, por exemplo, quando se discutem os planos diretores nos municípios, né, há a obrigatoriedade de haver audiências públicas que sejam momentos de reflexão conjunta sobre o futuro das cidades. E também, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, né, as audiências públicas também se tornaram obrigatórias para aprovação do orçamento público nos municípios. No caso das políticas de clima, agricultura e as políticas florestais, o grande espaço de deliberação no nível nacional é o Conselho Nacional de Meio Ambiente e também as conferências nacionais de meio ambiente. Para além delas, a cada forma de atuação, em cada espaço de atuação do poder público relacionado a essas políticas, existem também uma série de outros mecanismos, conselhos locais, comissões e também audiências públicas que são fundamentais para que a sociedade civil possa direcionar, ou pelo menos ajudar, ser ouvida, né? E ajudar a direcionar, portanto, o poder público a agir sobre as políticas relacionadas à agricultura, ao clima e às florestas no Brasil. Por exemplo, para os planos setoriais de mudança climática, é fundamental, quer dizer, é obrigatório ocorrer uma audiência pública para a elaboração e para o controle desses planos, para o controle daquilo que é realizado na execução dessa política pública. Também para a aprovação dos editais de licitação de concessão de florestas públicas, é obrigatório que hajam as audiências públicas em nível local, de maneira que possa-se elaborar planos condizentes com a realidade da sociedade civil nesses espaços. Quando se vai criar uma unidade de conservação, é necessário haver audiências públicas para se pensar qual vai ser a conformação dessa unidade de conservação e de que forma depois ela vai ser gerida por um conselho local relacionado a essa unidade de conservação. Ou seja, também nas políticas ambientais relacionadas às florestas e à agricultura, existem mecanismos, ainda que tímidos, mas existem mecanismos em que é possível haver algum tipo de controle social sobre essas políticas e sobre a gestão desses espaços. Agora, sobretudo quando a gente está falando das unidades de conservação, é muito importante a gente apostar nesses espaços, nesses conselhos gestores, em que a diversidade de interesses que se apresenta no território, né, dessas dezenas de unidades de conservação existentes no território brasileiro, né, esses espaços de participação, eles são exatamente a possibilidade de que a gente dê digamos, uma resolução harmoniosa, né, harmônica desses conflitos, que são conflitos muito diversos. A gente trabalha ali com interesses muito distintos, interesses do agronegócio, interesses das populações indígenas, dos ribeirinhos, né, e do próprio governo quando vai construir obras de infraestrutura, hidrelétricas e assim por diante. Então a gente acredita que apenas nesses espaços de participação, onde esses interesses podem ficar explícitos e onde deve haver a necessidade, a busca pelo entendimento, né, e, portanto, por isso esses espaços são tão importantes para a gestão desse território. Então, nesse vídeo, pessoal, a gente viu essa diversidade de mecanismos de participação existentes, né, mas a gente falou ainda há pouco sobre os atores, sobre os conflitos e sobre os interesses e sobre quem defende esses interesses nesses espaços de participação. E é fundamental que a gente saiba também que esses espaços às vezes não dão conta, né, de toda essa diversidade, de acolher essa diversidade de interesses e mesmo dos repertórios de ação dos movimentos sociais, da sociedade civil, dos grupos organizados que atuam politicamente não apenas nesses espaços mais restritos de participação, em que o governo está sempre presente e há uma representação da sociedade civil, mas também com outras formas de pressão, que é um assunto para um próximo vídeo que eu espero que vocês acompanhem. Até logo!